aorta, seja mesentérica, artérias lombares. E ele pode ser dividido também no tipo A, que é quando é apenas um vaso, ou tipo B, quando associado à causa são 2 ou mais vasos. O endolíquido tipo 3, ele é caracterizado por uma falha nos componentes da prótese, e a gente também vai ter uma subdivisão, que seria o tipo 3A, uma separação juncional dos componentes da prótese. O tipo B seria um problema no tecido que reveste a prótese, uma erosão desse tecido ou uma fratura da endoprótese. E o tipo C é quando essas complicações estão associadas aos ramos, né? No caso de próteses ramificadas. A classificação tipo 4, ele está associado à porosidade da prótese, geralmente é identificado já logo após o procedimento, logo após o reparo, para ver que está naquele vazamento pelos poros da endoprótese. Muitas vezes ele é resolvido lá durante o procedimento mesmo, com o decorrer da coagulação do sangue. O tipo 5, ele também é chamado de endotensão, é quando percebe que há persistência desse enchimento do saco aneurismático, mas não consegue identificar a causa desse vazamento. Não conseguiu classificar ele em alguma outra dessas que a gente viu anteriormente. Então, são esses tipos de endolíquidos caracterizados de 1 a 5 com suas subdivisões. Esse aqui é um estudo, é uma análise retrospectiva que ela foi realizada em 2 hospitais norte-americanos. Foi publicada em 2017. Ele fez um estudo com 156 pacientes submetidos à correção endovascular com aneurisma de aorta, e esses pacientes foram submetidos... Oi? Só uma coisinha, não sei se você está passando alguma coisa, está batendo no seu microfone, está fazendo uns ruídos. Só... Tá. Pronto, acho que foi isso, eu acho. Tá. Esse estudo, ele acompanhou 156 pacientes após correção de endoprótese de aorta e fez um follow-up médio de 7,5 anos. E nesse estudo foi observado, que a gente consegue ver aqui, em até 5 anos tiveram um total de reintervenções de 34 pacientes, isso foi correspondente a 22% dos pacientes desse estudo, e após 5 anos foram 10 pacientes que necessitaram de reintervenção. Ou seja, esse estudo ele veio para mostrar a importância desse follow-up, inclusive prolongado por mais de 5 anos. Você viu que mais de um quarto dos pacientes, foram 28% dos pacientes, precisaram de intervenção em algum momento do seu segmento. Aqui é uma imagem, né, só demonstrando como é feito o exame. Não vou entrar muito em detalhes técnicos, mas geralmente o paciente fica em decúbito dorsal horizontal e o probo é colocado na linha média, inicialmente no transversal, para avaliar. Pode ser colocado também na face lateral do flanco direito. Se tiver alguma dificuldade de visualização por interposição gasosa ou até alguma dificuldade do paciente, também pode ser realizado em decúbito lateral. Esses aqui são alguns pontos que a gente deve observar no ultrassom, né, da avaliação de vigilância. Então, a gente vai ver a aorta suprarrenal com seus ramos, né, avaliar o tronco celíaco, a mesentérica superior, as artérias renais, ver se estão ocluídas, ver o padrão de fluxo, se tem a presença de alguma estenose, avaliar o colo proximal da prótese, se está com fixação adequada, se tem algum tipo de endolíquido. Em seguida, indo mais para a distal, a gente vai avaliar o corpo da endoprótese também, sempre identificando se tem algum vazamento, algum sinal de fratura da prótese, avaliar adequadamente os ramos ilíacos, ver a dilatação aórtica residual, calcular o tamanho do saco aneurismático, isso é um dado muito importante que a gente vai ver mais à frente, e avaliar também as artérias mesentéricas inferior e as artérias lombares, ver se está algum fluxo persistente por essas artérias. Mas, distalmente, vamos avaliar as artérias ilíacas e os ramos ilíacos da endoprótese, fazer a avaliação da perviedade das artérias hipogástricas também, se essas forem pérvias, e, distalmente, avaliar o território femoral e o deságue do membro, né, bilateralmente. Aqui uma imagem ultrassonográfica no modo B, a gente vê no transverso uma aorta, ou no caso aí referida à aorta infrarrenal, e a gente vê aí demarcado, calculado os diâmetros do saco aneurismático. Nesse caso aí, o diâmetro máximo foi lateral, a gente vê com um diâmetro de 4,6 centímetros. E no centro a gente consegue ver aí a endoprótese. Esse aqui foi um estudo, uma revisão retrospectiva de 2018. Ela foi realizada em 2 hospitais, foi um total de 905 pacientes, que eles foram seguidos por 5 anos e meio. E ele queria estudar a acurácia do ultrassom para avaliação de endolíquido. Chegaram num valor de 97%, ou seja, um exame muito bom, uma acurácia muito boa.
eles avaliaram também a diferença de diâmetro do saco aneurismático calculado entre a tomografia, a angiotomografia, que é o padrão ouro, para o considerado padrão ouro ainda no acompanhamento de vigilância de aneurisma de aorta, de endoprótese de aorta. Compararam o tamanho do saco aneurismático do ultrassom com a tomografia. E essa diferença de valor foi de 2,5 milímetros. A ultrassom subestimando o tamanho do saco aneurismático, mas um valor que a gente considera razoável, né? Então, esse estudo ele concluiu que o ultrassom é confiável, sim, para avaliação de endolique e para trombose de enxerto após EVA, em comparação com a angiotomografia, com um pouco de subestimação do diâmetro do saco aneurismático. Ele traz ainda que esse grupo aí que fez esse estudo, eles fazem há mais de 15 anos a vigilância dos pacientes apenas com ultrassom. Só fazem a angiotomografia naqueles casos que sugerem algum endolique, que eles observam um crescimento do saco maior que 5 milímetros ou se tem alguma alteração no membro. Então, isso trouxe nesse serviço uma redução de custos, uma conveniência maior do paciente, além de eliminar os riscos da angiotomografia, né, que a gente sabe é a radiação, a exposição a contraste nefrotóxico, entre outras complicações. Então, aqui eu tenho uma imagem que foi a doutora Adriana Ferraz que me cedeu aqui de um paciente dela, que era um paciente masculino de 92 anos, que estava no 15º DPO de correção de aneurisma de aorta endovascular, e evoluiu com dor abdominal há 3 dias. Então, foi feito o ultrassom. A gente vê aqui só o ultrassom no modo B. Deixa eu soltar só aqui o vídeo. É um ultrassom aqui no modo B. A gente vê o saco aneurismático e os ramos da endoprótese. E aqui nessa imagem de baixo, a gente consegue ver, na da direita, o espectral, né, que você vê que tem um fluxo onde não deveria ter, que é o saco aneurismático fora dos ramos da endoprótese, caracterizando aí o endolique. E aqui essa imagem da esquerda, de baixo, é no modo biflow, que a gente também consegue perceber essa área mais ecogênica que tem aqui no centro do saco aneurismático, mostrando esse fluxo do endolique. Caracterizou aqui, nesse caso, o endolique tipo 3, que é aquele que tem um defeito nos componentes da endoprótese. Então, além da evolução do ultrassom, foram surgindo novos artifícios, né? E um deles, que é bastante utilizado, principalmente nesse segmento que a gente está estudando, é o ultrassom contrastado. Esse contraste ele se dá por meio de microbolhas. Essas microbolhas são de lipídios envolvendo um gás inerte, que é o hexafluoreto de enxofre. E esse exame é feito por injeção dessa substância em veia periférica, cerca de 1,2 ml a 2,4, seguido por um bolo de solução salina de 5 ml. É uma solução totalmente inerte ao organismo, a porção lipídica vai ser eliminada naturalmente e o gás é eliminado pela respiração. E, além disso, ele é não nefrotóxico, então a gente pode usar com segurança naqueles pacientes que têm insuficiência renal, que inclusive seriam muito prejudicados com o uso de contraste na angiotomografia. Aqui tem uma imagem, na esquerda a gente vê na imagem A, no modo B, uma aorta, né, no corte transverso, e no B a gente consegue ver o saco aneurismático, representado aqui em preto, todo o saco aneurismático, e aqui a endoprótese de aorta. Então, a gente observa que tem um fluxo dentro do saco aneurismático, caracterizando o endolique. Nesse caso, o endolique tipo 2, que está proveniente de algum ramo da aorta, alimentando aí esse fluxo. Aqui é outra imagem que a doutora Gabriela me emprestou. Na imagem A, a gente consegue ver aí no modo B o corte transversal da aorta, né, com os ramos da endoprótese, os 2 ramos ilíacos, e a gente já consegue perceber que aqui tem uma área com ecogenicidade um pouco alterada, que a gente vê no colo, e aí quando coloca o contraste, você consegue identificar bem que tem um fluxo aqui, mais uma vez caracterizando aí um endolique. Essa outra imagem também, aqui no modo B, a gente vê a aorta, e quando coloca o contraste com microbolhas, você vê um fluxo sanguíneo onde não deveria. Então, mais uma imagem representando aí o endolique, nesse caso, o endolique tipo 2, que está vindo de algum ramo aqui da aorta. Esse estudo aqui é uma meta-análise, ele foi realizado em 2018, foram reunidos 26 estudos, com um total de 2.217 pacientes, que ele comparou a sensibilidade e a especificidade do ultrassom contrastado para o endolique. E ele chegou num resultado de 94% de sensibilidade e especificidade de 93%. Esse resultado foi ainda melhor quando ele se tratava de endolique tipo 1 e 3, que chegou a uma especificidade de 100% e uma sensibilidade de 97%.
Então, na conclusão desse estudo, foi visto que é uma ferramenta muito útil para a vigilância de EVAR, com as vantagens de não ter a radiação, não ter contraste, e ainda melhor naqueles endolíquidos do tipo 1 e tipo 3, que geralmente são os que vão precisar de uma intervenção mais precoce. Aqui é um outro estudo, um estudo prospectivo controlado, que foi realizado com 100 pacientes em 2017, e esses pacientes pós-EVAR foram submetidos à angiotomografia, à ultrassom contrastado e à ultrassom contrastado em 3D. E ele teve um resultado interessante aqui. A gente vê que os pacientes submetidos à tomografia avaliou 46 endolíquidos. Os pacientes com ultrassom contrastada e com ultrassom 3D, eles detectaram 49 endolíquidos nesse mesmo paciente. Eles eram submetidos no mesmo dia esses 3 exames. Então, esse estudo aqui mostrou que ultrassom 3D e até ultrassom contrastado teve uma acurácia melhor que a angiotomografia para detectar endolíquido e também para predizer o tipo de endolíquido. Você vê aqui no 3D, isso aqui são os endolíquidos que ele tinha certeza do que era. Esse aqui foi os diagnósticos incertos. Então, a gente vê no resultado que o 3D, dentre esses aí, foi o que teve uma melhor acurácia. Aqui é uma imagem ainda desse mesmo trabalho, que é um ultrassom 3D. Então, a gente consegue ver que a qualidade da imagem, em vermelho está representado aqui a endoprótese, e essa tela preta que seria o que é a parede do saco aneurismático. Então, com contraste de microbolhas e com a imagem em 3D, a gente consegue ver aqui que há um fluxo por dentro do saco aneurismático. E esse aí foi comprovado que seria um endolíquido proveniente das artérias lombares e da artéria mesentérica inferior, né? Um endolíquido do tipo 2. Esse aqui também do mesmo estudo foi um caso de um paciente que ele realizou ultrassom contrastado e realizou uma angiotomografia. E foi observado esse endolíquido nessa região, muito adjacente à endoprótese e muito adjacente à parede da artéria. Então, nem a angiotomografia, nem o ultrassom contrastado conseguiu definir se seria um tipo 2 por algum ramo da parede da aorta ou um tipo 3 por um defeito da endoprótese. Então, eles fizeram um ultrassom 3D contrastado e na ultrassom 3D fechou o diagnóstico como ultrassom do tipo 3, vendo proveniente da artéria mesentérica inferior. E aí o paciente foi submetido à angiografia, confirmou o diagnóstico de endolíquido do tipo 2, da artéria mesentérica inferior, e aí foi submetido à embolização. Esse outro estudo, ele procurou comparar o ultrassom contrastado com o ultrassom sem contraste. Ele trouxe uma sensibilidade e uma especificidade um pouco ruins para o ultrassom sem contraste, né? Ele valorizou aqui bastante o ultrassom sem contraste. Esses pacientes também foram submetidos à tomografia, à ultrassom e à ultrassom contrastada em 1 mês do procedimento, 6 meses, 12 meses posteriormente anual. Então, nesse estudo, ele traz que o ecocolor ele é pobre para a detecção de endolíquido e tem uma alta taxa de falso negativo e uma alta taxa de falso positivo. Já a ultrassom contrastado teria uma acurácia muito melhor nesse exame, nessa pesquisa de endolíquido. Então, o que eles sugerem nesse estudo é que o ultrassom contrastado ele pode substituir a angiotomografia na vigilância desses pacientes no follow-up, nos 6 meses de acompanhamento e posteriormente no anual, mas que em 1 mês e em 12 meses deve ser feito com angiotomografia para detectar com mais precisão as possíveis complicações. Aqui é uma imagem de uma angiotomografia desse mesmo estudo que eu mostrei anteriormente, paciente de 71 anos, masculino, que ele foi tratado com aneurisma de aorta infrarrenal e em 1 mês de follow-up veio mostrando um endolíquido, que a gente vê aqui nessa imagem C, vindo para essa parte aqui posterolateral da prótese e com a pacificação aparentemente da artéria lombar, mas muito adjacente à endoprótese, não podendo diferenciar se seria um tipo 2 ou um tipo 3. E aí foi realizado o ultrassom contrastado, são representadas essas imagens acima, que mostrou o reenchimento do saco aneurismático pelo fluxo proveniente da lombar. Então, fechou o diagnóstico como o tipo 2. E, em seguida, foi realizada uma angiografia que confirmou o que o exame do ultrassom mostrava. Então, a gente vê a importância do ultrassom, porque além da gente conseguir ver a anatomia, a gente consegue ver a direção do fluxo, consegue ver a fisiologia do fluxo. Então, por isso que ele tem uma vantagem na angiotomografia sobre isso. Aqui é uma imagem que foi de Dr. Robson também, que me cedeu. A gente vê aqui no modo B, a endoprótese, e aqui dentro do saco aneurismático, com contraste de microbolhas, a gente consegue observar esse fluxo sanguíneo aqui, caracteriza o endolíquido, nesse caso aí foi um endolíquido do tipo 2.
Essa imagem também foi da doutora Adriana, que me cedeu, eu achei bem legal. É um endolíquido tipo 1, que lembra aquele que quando tem um problema lá na vedação da endoprótese, e a gente vê aqui o saco aneurismático, e tem esse fluxo aqui no saco, vazando da adjacência do colo da endoprótese. Esse outro estudo aqui, ele procurou comparar o diâmetro do saco aneurismático medido pela tomografia e medido pelo ultrassom. Então, ele usou o ultrassom 3D e o ultrassom 2D para avaliar a precisão dessas medidas. E foi visto aqui uma diferença, o ultrassom subestimando as medidas em 3,1 milímetros no 3D e 3,9 milímetros no ultrassom 2D, em relação à tomografia. Então, ele concluiu que os dois métodos de ultrassonográficos concordam com a angiotomografia na medição do diâmetro do saco aneurismático, sendo o 3G ligeiramente melhor. Para trazer um pouco mais sobre as outras complicações, eu trouxe esse estudo aí, é um estudo antigo, é de 1997, mas para a gente ver que já usava ultrassom aí nesse procedimento, foi realizado uma correção endovascular de aneurisma de aorta e avaliada a embolização durante o procedimento, a taxa de embolização, tanto da correção endovascular quanto da cirurgia convencional. Então, o paciente estava submetido ao procedimento e o probe de ultrassom ficava lá na artéria femoral superficial, mais ou menos do terço médio da coxa, e vendo a taxa de microembolização. Então, a gente vê aqui, total de êmbolos no procedimento endovascular foi bem superior ao total de êmbolos no procedimento da cirurgia aberta. Mas ele traz que nenhum desses casos aí teve alguma sintomatologia clínica do paciente ou alguma embolia maciça. Foi só documentado microêmbolo sem repercussão clínica. Aqui outro caso e outra complicação, que é a trombose, né, a trombose do enxerto, que essa trombose pode ocorrer de todo o enxerto, sendo uma complicação bem catastrófica, pode ocorrer de alguns ramos. Essa imagem aqui a gente observa o fluxo no colo e aí a prótese sem fluxo, né, trombosada. E essa aqui foi do livro-texto do Fanilda, que também a gente vê aqui uma oclusão. Aqui está a porção comum da prótese, e aqui o ramo direito, ele traz o ramo direito ocluído. Aqui a gente consegue ver também no transverso, e nesse caso aqui é um ramo esquerdo. Você vê o fluxo aqui no ramo direito da prótese, e da endoprótese, e o ramo esquerdo ocluído. Então, sobre o follow-up, trazido pelos principais guidelines de aneurisma de aorta que a gente tem, né, que são os guidelines americano e europeu. Esse aqui é o americano, então a recomendação que ele traz é que deve ser 30 dias após o procedimento realizado uma angiotomografia. Se essa angiotomografia não mostrar nenhum endolique, o paciente pode fazer acompanhamento anual e esse acompanhamento pode ser com ultrassom. Se essa angiotomografia, 30 dias, mostrar um endolique tipo 1 e 3, o paciente vai ser encaminhado para a intervenção. Se mostrar o tipo 2, a gente pode acompanhar, faz uma nova tomografia com 6 meses. Se o saco permaneceu estável ou resolveu o endolique, vai para aquele acompanhamento anual com ultrassom. E aí o paciente fica fazendo esse acompanhamento anual. Vai precisar fazer uma angiotomografia se o paciente apresentar novo endolique nesse exame, algum sinal de migração da endoprótese ou um crescimento do saco maior que 5 a 10 milímetros por ano. Esse aqui é o guideline europeu, que é de 2019. Ele também recomenda que seja feita uma angiotomografia em 30 dias do procedimento. E aí a gente vê aqui que ele é bem diferente do americano. Ele traz que se o paciente fez esses 30 dias e não teve nem endolique tipo 1, tipo 3, nem endolique tipo 2, o follow-up dele vai ser com 5 anos, com a nova angiotomografia. Se vem com endolique tipo 1, ele vai para a intervenção, e se vem com endolique tipo 2, ele vai fazer ultrassom anual. Se houver expansão, ele vai para a intervenção, e se houver estável ou uma redução maior que 1 centímetro, ele vai para aquele acompanhamento de 5 anos com angiotomografia. Esse guideline aqui, ele reforça que esse follow-up seria para pacientes com aneurisma de aorta infrarrenal tradicional, digamos assim, com que não usa prótese ramificada, não são aqueles casos mais complexos. Porque aí, nesses outros, o follow-up deve ser individualizado. E aí, para finalizar nossa aula, para deixar de mensagem aqui, como a gente observou, existem diversos protocolos de follow-up, os guidelines traz a gente vê que os estudos, cada um guiado
pela experiência da equipe ou pela experiência do serviço, e cada um recomendando diversas formas de follow-up, a gente pode ver que a ultrassom ela mostrou em todos esses estudos que tem uma boa acurácia e é segura para o segmento de EVAR, principalmente quando a gente lança mão dos artifícios de contraste e de 3D. Isso aí traz redução de custos para o serviço e traz redução de complicação para o paciente, principalmente as relacionadas à radiação ionizante e à piora da função renal com o contraste iodado. Inclusive, como a gente viu em alguns estudos, a ultrassom pode ser mais confiável que a angiotomografia para avaliar e principalmente para classificar o endolique, porém ainda percebemos que o ultrassom contrastado é um método pouco estudado e difundido no Brasil. Essas foram as referências que eu usei. Quero deixar aqui o agradecimento e, se alguém tiver alguma dúvida, a gente vai discutir agora. Prontinho, né? Aqui. Gabriela, eu queria que você fizesse agora os comentários sobre a apresentação e alguma observação adicional sobre a aula da Larissa. Boa noite, gente. Primeiro quero agradecer a Robson pelo convite e estou adorando compartilhar com vocês essa noite a aula de Larissa. Parabéns, Larissa, foi ótima. Eu adoro, assim, como eu faço intervenção e faço ultrassom também, esse é um dos temas que eu mais gosto de estudar e de trabalhar. Trabalhar com aneurisma de aorta e com acompanhamento pós-operatório. Eu não sei quem foi que disse uma vez, mas disseram assim que quando você opera um aneurisma, você mata o leão. E quando você bota o endoprótese, você enjaula o leão. E aí, quando você enjaula o leão, você vai ter que estar sempre dando uma olhadinha nele, né? Para ver se a jaula está boa, se não enferrujou, se o leão não está conseguindo se soltar. Então, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que acompanhar de perto os pacientes que a gente colocou em endoprótese de aorta, porque a gente sabe que existem muitas complicações que podem acontecer com as endopróteses. A gente sabe agora que a gente não matou mesmo o leão quando a gente opera, não. Mas, com certeza, quando opera, o acompanhamento é bem mais tranquilo do que quando a gente bota endoprótese. Então, Larissa colocou que assim, não existe ainda um follow-up que o mundo todo use, mas é comum que se faça a primeira tomografia com um mês e depois, se foi um endoprótese tranquila, a gente faz um acompanhamento a cada 3 meses com ultrassom, 3 meses no primeiro ano, de 6 meses no segundo ano. Se o aneurisma evoluir estável e não ocorrer aumento do aneurisma, do saco aneurismático, a gente pode fazer anual a partir do 3º ano. Quando Larissa falou sobre as classificações dos endolíquios, que realmente são as complicações mais frequentes que a gente pode encontrar quando acompanha essas endopróteses, ela falou do tipo 3, que é o 3A, B e C, e o C a gente fala agora de desconexões de ramos, porque o 3C não existia. O 3C surgiu agora para as endopróteses fenestradas e ramificadas, quando acontece uma desconexão de ramo de uma dessas pequenas próteses que vão para os ramos viscerais. O tipo 2 também pode ser classificado em dois subtipos, o tipo A e o tipo B. O tipo 2A é quando a gente consegue encontrar só um ramo arterial que enche o saco aneurismático. Ou é a mesentérica, ou é o ramo lombar. Então, geralmente, esse ramo ele funciona como se fosse um batistático, um vai e vem. Como se fosse o pseudoneurisma. Você tem um fluxo que vai na sístole e volta, geralmente, na diástole. Então, geralmente esse tipo de endolíquico, ele tende a fechar com mais facilidade. Mas aí a gente precisa, além de ver se é só um ramo, a gente precisa avaliar o pico sistólico desse ramo, a velocidade de fluxo desse ramo, o volume, a velocidade, o pico sistólico, a direção do fluxo e o volume de fluxo desse raminho que está aparecendo lá. O tipo 2B, ele tem mais de 2 ramos que estão se comunicando, ainda que estão pérvidos com o saco aneurismático. Alguns deles funcionam como uma MAVE.
os ramos entram no fluxo durante a sístole e saem e podem se comunicar por dentro do saco aneurismático. Esses aí são mais difíceis ainda de fechar espontaneamente. Mas tanto o 2A quanto o 2B, a gente já é mais consenso na literatura que a gente só deve intervir se ocorrer aumento do saco aneurismático. Porque a maioria dos endolíticos tipo 2, eles são benignos. A gente não tem um aumento importante do saco aneurismático com eles. Então, se a gente conseguir começar a ter aumento, aí sim, a gente precisa agir. Geralmente, a gente consegue resolver por endovascular, como cateterismo, liberação de molas, colas, ônix, para poder fechar esses endolíticos. E é nessa situação que o contraste é melhor para a gente, porque geralmente são pequenos raminhos que a gente vai ter dificuldade de identificar, de ver como eles se comunicam, porque o endolítico tipo 1 e o tipo 3, que são outros dois endolíticos que a gente pode ver como bem frequência, geralmente são de altíssimo fluxo, porque o endolítico tipo 1 já tem ele precoce, que é quando na hora de colocar a endoprótese não ficou bem acoplado, e aí você tem um vazamento precoce, isso aí geralmente não acontece, a gente não consegue ver isso com frequência, porque na sala mesmo a gente vê o que aconteceu e resolve lá. Bota uma extensão, bota balona de novo a horta e isso resolve. Mas o aneurisma, a doença aneurismática, ela continua depois do tempo, depois de você colocar a endoprótese. Então, você enjaulou o leão. Tem que ficar de olho nele, né? Geralmente pode acontecer dessa aorta continuar se dilatando. Acontecer de você colocar a endoprótese. Tá cortando ou tá bem? Ficou minha imagem meio estranha. Pode ser, quando você colocar a endoprótese no colo proximal, no local que você tinha trombo, e esse trombo vai ser reabsorvido. Então, você pode também ter um endolítico tipo 1 por causa disso, ou por progressão da doença, alargamento do colo proximal. Então, o tipo 1 e o tipo 3 tem um fluxo muito grande. Geralmente, você consegue ver, feito aquela imagem que a Adriana deu para você, Larissa, aqui é um vazamento gigantesco, né? Tem que ser resolvido o quanto antes, porque aquilo ali aumenta muito o risco de ruptura. Aumenta mais o risco de ruptura do que um aneurisma não tratado, daquele tamanho, entendeu? O endolítico tipo 1 ou 3 aumenta mais, porque ele aumenta a pressão mais no saco aneurismático do que o aneurisma não tratado. Então, precisa ser tratado de urgência. Bem, deixa eu ver mais o que foi que eu coloquei aqui. As avaliações do que precisa fazer no exame. Larissa botou uma imagenzinha que falou tudo o que a gente precisava ver. Bem, eu acho que é mais ou menos isso, Robson. Você pode ficar à vontade para comentar também e mostrar. Não, achei a aula foi muito legal, bem sintética. A Larissa, ela sabe sintetizar bem as informações, né? Uhum. E assim, eu só queria fazer alguns comentários com relação a alguns detalhes, né, que a Larissa comentou. Esse ultrassom tridimensional, esses estudos têm mostrado que eles têm aumenta a acurácia de detecção de vazamento, né? O contraste aumenta a detecção de vazamentos, também a acurácia na detecção de vazamentos. Porém, uma coisa que eu sempre falo para todo mundo que está começando no Doppler ou que vai se vincular a um serviço ou e que vai precisar fazer vigilância de correção de aneurisma da aorta abdominal. A informação mais importante, a mais importante de todas, não é se tem ou não tem endolite. A informação mais importante é se houve dilatação do saco aneurismático. Então, toda vez que a gente vai fazer uma explanação sobre vigilância de endoprótese, a gente tende a dar uma escorregada para o endolíquido. Mas o endolíquido não quer dizer nada se ele não aumentou o saco aneurismático. Como a Gabriela falou, você tem lá um endolíquido tipo 2A ou 2B, você vai acompanhar. Se esse aneurisma não aumentar, ele vai acompanhar. Eu mesmo tenho um paciente que já operou há 2 anos por aneurisma de ilíaca, ele ficou com vazamento tipo 2 por conta de uma mesentérica. Esse aneurisma aórtico, ele não tinha indicação de operar ainda, a gente acabou colocando endoprótese por conta do aneurisma da ilíaca,
Mas ele, toda vez que vem para o exame, fala, doutor, está vazando ainda? Eu falei, vai vazar, vai continuar vazando, se não crescer mais, está ótimo, está tudo certinho. É difícil o paciente entender, mas a realidade é essa. O aneurisma da ilíaca está tratado, mas o aneurisma da aorta abdominal, que era de 4,5, continuou com 4,5. Ele nem tinha indicação para um tratamento primário da aorta, né? Então, lembrar sempre isso, a gente tem que caprichar na medida do diâmetro transverso desse saco aneurismático depois de ter feito o procedimento, né? Aí, depois disso, houve mudança, aí sim, dentro dessa avaliação inicial, que nos primeiros meses após a cirurgia, principalmente esse dos 30 dias, é crucial saber se não tem vazamento tipo 1 ou tipo 3. Né? Melhor, um tipo 1A ou um tipo B, porque é difícil você sair da sala sem ver esse tipo de vazamento. Né? Tipo 3 ainda é muito cedo, só se houve um erro técnico muito grosseiro, mas, eventualmente, pode passar despercebido no intraoperatório, por algum motivo, ou uma reacomodação. Uma coisa que eu sempre me questiono muito, às vezes, quando você vai operar um aneurisma muito tortuoso, é o quanto aquela hora que você tira todos aqueles catéteres, como é que aquela galhada toda se acomoda dentro de um sistema todo tortuoso, né? Então, às vezes, no intraoperatório você não consegue ver um vazamento tipo 1, mas depois que você solta tudo, no primeiro segmento aparece alguma suspeita lá de um vazamento tipo 1. Então, isso que é importante no longo prazo, é muita atenção para o diâmetro do aneurisma. E aqueles casos que são fantásticos, aí entra o contraste como um game changer nessa história toda, e hoje a gente não sabe se aquela acurácia que a Larissa falou, de 93% ou 94%, um desses artigos que ela citou, comparado com a tomografia de vazamento tipo 2, de vazamentos em geral, a gente não sabe se o vazamento tipo 2 é mais detectável com o ultrassom contrastado do que a tomografia, que isso é um problema da tomografia, principalmente porque a gente tende a achar que a tomografia é um exame que não tem operador dependente, mas depende muito se vai deixar fazer uma fase venosa, uma fase tardia, para ver se aparece um vazamento mais tardio. Então, hoje há essa dúvida. Será que essa discrepância que existe entre a detecção com contraste do vazamento tipo 2 e a tomografia não seria por falha da tomografia, mas como ela é o padrão ouro, então sempre vai haver uma imperfeição do contraste, né? E quanto ao 3D, o grande problema do 3D, eu não sei, Larissa, se você teve a oportunidade de ler esses artigos que falam em 3D, eles são extremamente complicados de ser feitos, porque para você ter uma avaliação correta, esses sistemas de 3D, nesses artigos que você citou, eles são com braços, meio que braços robóticos, ou braços que fixam a posição do transdutor. E há um acompanhamento paralelo. Então, isso é tecnicamente pouco execuível para a maioria dos serviços. Eu tenho a oportunidade agora de saber como é isso, principalmente nos Estados Unidos, onde, surpreendam-se vocês, o contraste não é autorizado ainda para a detecção de vazamento de pós-EVAR. Então, o FDA não tem essa liberação ainda. Os serviços que fazem, ainda fazem em projetos de pesquisa. Então, são poucos serviços que estão acostumados a fazer, porque ainda é um projeto de pesquisa. Apesar das publicações, você pode ver que tem muita publicação europeia com contraste, ou de grandes serviços que estão envolvidos em trials. Então, não é uma rotina fazer vigilância nos Estados Unidos com contraste. E uma outra coisa que está sendo agora, provavelmente vai ser uma vedete agora dessa história de contraste, é o uso intraoperatório. Então, você acaba o procedimento, a gente faz uma injeção de contraste. E, com isso, você detectaria alguns vazamentos que não detectaria, sairia da sala com alguma... ou que estão suspeitos, você poderia melhorar a performance desses casos. Principalmente naqueles pacientes que vão ser submetidos à reintervenção, né? Então, na fase aguda de um primeiro procedimento, que você ainda tem uma prótese, que ainda não tem impregnação da malha, que sempre sai um pouquinho de contraste ainda pela malha, esses talvez você teria uma detecção aumentada de
de vazamentos por conta da própria questão da malha do enxerto. Mas aqueles pacientes que você retratados, que já tem um vazamento, e você sabe aquele vazamento qual é, e você vai tratar para corrigir, você poderia usá-lo no intraoperatório para saber se o tratamento foi efetivo, e muitas vezes é melhor mesmo do que a própria angiografia, principalmente esses vazamentos tipo 2, ou naqueles casos que você faz algum tipo de perfuração na prótese. Então, existem alguns serviços que você vai tratar endolíquido tipo 2, perfurando a prótese, injetando alguma coisa, perfura com laser, injeta alguma coisa ali dentro, depois sai do sistema. Então, também é uma indicação. Então, isso talvez seja para o futuro uma nova aplicação, até um pouco mais factível do que o 3D, mas até porque eu tenho 3D no meu equipamento, mas, olha, eu tenho muita dificuldade e, obviamente, eu tenho o equipamento da clínica, mas eu não tenho o equipamento do hospital, então já fica mais difícil de avaliar. Acho que eram esses comentários que eu tinha para fazer, lembrando que o mais importante de tudo é essa questão do diâmetro do saco aneurismático, que eu acho que é o mais relevante. Posso falar ainda uma coisinha, Robson? Claro. Eu realmente, quando eu fui comentar, eu esqueci de falar que antes de pensar em usar contraste, a gente tem que fazer um ultrassom sem contraste muito bem feito, avaliando todo o segmento que a gente conseguir encontrar da aorta abdominal, desde lá em cima do tronco celíaco, da origem do tronco celíaco, até a bifurcação e as ilíacas até a femoral. E aí é muito importante olhar o saco aneurismático todo, com cuidado, e observar se você tem algumas áreas que têm uma ecogenicidade menor. Então, as áreas ecolucentes, aquilo ali pode ser coágulo fresco, sangue parado ou fluxo dentro do vaso, dentro do saco. Então, ali é que você vai, depois que você faz esse rastreamento todo, depois você vai tentar procurar ali se tem algum fluxo, e aí você vai usar o Color, o Power, o Biflow ou o contraste. E acontece realmente muito, quanto maior o saco aneurismático, a gente sabe que quanto maior o saco, maior geralmente, né? Maior é a angulação do colo proximal, porque a aorta está coladinha ali, passando na frente da coluna lombar. Quando ela começa a crescer, ela cresce para todos os lados, ela cresce fusiforme. Então, a parte de trás bate na coluna e joga a aorta para frente. Então, a gente vai ter uma angulação grande do vaso, do colo proximal, e aquilo, quando começa a reabsorver, começa a retorcer a endoprótese, e aí você pode ter desconexão, kink, dobras, e aí é importante você avaliar toda a endoprótese no modo B para ver se tem lesão do estente, se tem kink, se tem oclusão, que aí você vê com o fluxo, com o 3D, ver o acoplamento proximal, acoplamento distal, acoplamento de ramo, se for uma ramificada, tudo isso a gente tem que olhar. Realmente é um exame detalhado, um exame que demora e que a gente tem que ficar craque na parte sem contraste para depois começar a usar o contraste. Exatamente. Se você me permite, Larissa, eu separei 2 videozinhos aqui para o pessoal ver como é que é o contraste em ação. Posso apresentar aqui para vocês? Com certeza, doutor Robson. E, gente, fica à vontade para fazer alguma pergunta aqui para a Larissa, para a doutora Gabriela, tá? Fica até aqui no chat, no canto inferior direito, é só fazer as perguntas. Deixa eu puxar aqui a apresentação. Apareceu aí para vocês? Sim. Então, aqui já é uma fase já adiantada, se vocês olharem o timer aqui embaixo, nós já estamos com 27 segundos após a injeção do contraste, e a gente faz com, pelo menos aqui, a gente usa 2 imagens, uma imagem no modo B e uma imagem com contraste em paralelo. Reparem que a imagem com o modo B, ela é uma imagem bastante degradada. E por que isso? Porque a gente tem que usar um índice mecânico muito baixo para evitar a explosão dessas bolhas e com isso você perder a efetividade delas. Então, esse é um caso que a gente não detecta o vazamento. Repare que o contraste está restrito ao conteúdo do vaso, né? Ele vai chegando devagarinho. Você vê que ele não tem um enchimento claro aqui do saco aneurismático. Há um pouco de reverberação, porque o sinal é muito intenso.
Então, para quem não conhecia o contraste a gente não usa cor em princípio, pelo menos para detecção de vazamento. A gente usa o contraste com corpo transcraniano, algumas técnicas mais específicas. Mas o objetivo é tentar ver se isso que está dentro do vaso aqui, ou que está aqui no vaso paralelo, provavelmente a mesentérica, ou na cava, está aparecendo dentro do saco aneurismático. Aí você caracterizaria como um vazamento. Deixa eu passar para o próximo. Aqui é um tipo 1B, esse caso, é um paciente que a gente fez o exame. Ele, na verdade, ele já tinha esse vazamento bem detectado. A nossa dúvida é se era um tipo 3 ou um tipo 1B. E no final, nós chegamos à conclusão que era o tipo 1B e depois foi confirmado na angiografia durante o procedimento. Então, ele está, esse risco aqui sai lá de baixo, da conexão da prótese, do ramo da prótese, e passa por dentro do saco aneurismático, saindo aqui pela mesentérica inferior. Então, é como se fosse a mesentérica inferior aqui funcionou como o esvaziador desse vazamento. E foi interessante porque foi o que sustentou esse paciente a não ter um crescimento do saco aneurismático, provavelmente. E aqui um tipo 2, né? Reparem aqui nessa imagem aqui em cima, a potência acústica que a gente está usando muito baixa para dar um índice mecânico muito baixo para não romper. Então, injetamos o contraste, já apareceu na cava, apareceu nos ramos, e depois de algum tempo, repare que começa a minar aqui, ó, no canto, a parte inferior do aneurisma, começa a minar o contraste, e isso já caracteriza um vazamento tipo 2, provavelmente, quer dizer, dos ramos lombares, né? E esse paciente, numa fase tardia, esse contraste estava bem espalhado pelo saco aneurismático, né? Aqui um outro tipo 2 também, a gente injetou o contraste. Eu estou usando o índice mecânico até um pouco mais baixo aqui nessa foto. E aqui, olha que interessante, ó, um vazamento tipo 2, já pela mesentérica inferior. Esse caso a gente já tinha essa informação. O que nós não tínhamos era a informação que esse vazamento ele conectava aqui embaixo com o vazamento de uma lombar. Então, como a Gabriela falou, acabou sendo caracterizado como um vazamento tipo 2B. E o interessante é que esse paciente ele já era paciente de um colega que me foi encaminhado, ele já tinha tentado fazer uma ligadura laparoscópica da mesentérica inferior, que eles achavam que foi efetiva, na verdade quem fez foi o cirurgião geral, mas continuou persistindo na tomografia o vazamento e continuou crescendo o saco aneurismático. Aí esse colega pediu para avaliar esse paciente e a gente descobriu que, na verdade, ele tinha 2 fontes de vazamento e foi tratado. E esse eu confesso que eu perdi o segmento dele. Então, aquilo que eu estava comentando com vocês, um vazamento intraoperatório, isso aqui é a imagem de uma ex-residente nossa que hoje está lá nos Estados Unidos, lá na Universidade do Texas, fazendo residência lá. Então, foi feita uma prótese aórtica e cadê a outra foto? Está melhor. Não apareceu aqui legal. O fato é que esse paciente ele tinha um vazamento bem extenso aqui no saco aneurismático e como era um procedimento com ramificado, então foi interpretado como uma daquelas desconexões lá dos ramos, né? Então, é só para quem não tinha visto, ter tido a oportunidade de ver um exame contrastado, é um exame bastante interessante, mas como a Gabriela falou, não adianta nada você injetar contraste e sem antes ter feito um bom diagnóstico. Você veja que nesses casos, aquele caso tipo 2, que já sabia que tinha um contraste, e aquele outro tipo 1B, que nós já sabíamos que tinha um vazamento, o contraste ele ajudou a entender qual era o caminho que esse vazamento fazia dentro da endoprótese. Ou melhor, dentro do saco aneurismático. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Wesley. Ótimo comentário. Obrigado, Wesley. Rebeca, parabéns. Bom, só tem parabéns aqui para a Larissa. Aqui tem uma pergunta aqui, ó. Qual o modo que usa para o contraste? Quer responder, Gabriela? Qual o modo que usa para o contraste? Na verdade, a gente usa um programa para o contraste. A gente tem que usar, geralmente a gente usa no modo B e usa um programa para conseguir avaliar, isso é processado no aparelho para a gente conseguir ver nesse tipo com uso de contraste. Quem fez a pergunta foi Isadora.
A gente está tentando adquirir, inclusive, uma máquina com programa para contraste, com um software para contraste no HC. Acho que o Dr. Robson caiu aí. Eu também acho. Ele desapareceu, ficou um silêncio. Pois é, no modo B, Isadora. Agora, já existem algumas situações que está se começando a colorizar, a tentar usar o color com o uso de contraste também. Mas, a princípio, é no modo B, mas com software para contraste. Larissa, está mesmo no Salvador, Brasil. Tô. O Dr. Robson perguntou aqui, eu acho que ele realmente... Uhum. Ele saiu, caiu. Caiu, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Vamos aproveitar para ver se tem mais alguns para o Robson voltar. Para a gente... Acho que já a gente vai encerrar, mas quem tiver pergunta pode ir perguntando. Alguém perguntou aqui, ó, Carlos Araújo, quanto tempo temos para estudar durante o uso do contraste? Como eu falei ali na aula, né, que o contraste geralmente ele é eliminado pelo corpo por cerca de 20 minutos, né, que é o tempo que ele vai ser degradado e eliminado pela respiração, né, a parte do gás. Mas aí a gente tem que ver também, como o Dr. Robson falou, se você usar uma frequência muito alta, essas bolhas começam a ser destruídas pela frequência do transdutor. Então, tem que ter esse cuidado também, porque aí esse tempo pode ser diminuído se você utilizar uma frequência muito alta. Né? Exatamente. Como eu estava falando, assim, você vê o saco aneurismático, vê uma área mais ecolucente. Então, você, quando for injetar o contraste, você fica naquela área, observando, e injeta o contraste. Quando injetar, já em poucos segundos, ele já vai começar a aparecer o contraste na sua tela. E aí você vai ter, se você tiver com o índice mecânico baixo, com a frequência baixa, você vai ter alguns minutos para você ver com tranquilidade, avaliar com tranquilidade essa área de interesse e avaliar todo o saco aneurismático. O Carlos Araújo, eu caí aqui um pouco, mas o Carlos está perguntando quanto tempo temos para estudar durante o uso do contraste. Vocês já responderam essa? A gente respondeu. Desculpa. Alguma deu uma travada aqui. Muito bom. Legal. Mais algum comentário, pessoal? Alguma pergunta adicional? Achei que essa aulinha foi bem proveitosa, assim, bem prática, e eu queria ver se alguém tem mais algum questionamento. Muito bom. Bom, então eu vou agradecer muito aqui a Larissa, eu fazer agora um elogio para a chefe. A Larissa foi uma excelente residente, incorporou aqui no nosso serviço, deixou saudade, né? E foi muito legal porque ela se sentiu, acho que nós tentamos deixar os residentes de fora dessa forma, e acho que ela se sentiu parte do serviço do período que estava aqui. Por outro lado, também é quase um período de férias, né? Porque fica tudo muito tranquilo, o chefe é legal, então tá tudo bem. Então, para quem não sabe, pessoal, a gente tem a Fluxo tem um acordo com 4 serviços de residência de cirurgia vascular em Recife. Acabou que Recife virou uma comunidade que correu na frente e conseguiu que a gente montasse essas parcerias. Começou com o HC, por intermédio da Catarina, e depois os outros serviços, o IMIP, Getúlio Vargas, entraram também, e os residentes deles passam o ano conosco, né? E é sempre muito proveitoso, porque traz experiências de fora, e isso é muito bom, eu sempre valorizei isso. Quem dera pudesse mandar meus residentes também para poder fazer esses estágios fora. Antes de complementar, acabar aqui, apareceu mais uma perguntinha aqui, gente. Ó. Então, vamos lá. O modo espectral ajuda a diferenciar o tipo de enolíquido ou é sempre o mesmo padrão do fluxo de diversos tipos? Parabéns pela aula. A Gabriela já comentou alguma coisa, mas você podia dar um reforço, né, Gabriela? Na verdade, é o seguinte, quando a gente tem
um endoleak de alta velocidade, um endoleak de alto fluxo, um endoleak tipo 1 ou tipo 3, então geralmente ele tem alta velocidade, é um fluxo bifásico, ou então multifásico, de acordo com o novo consenso, é um fluxo de alta velocidade. Os endoleaks tipo 2, que são de velocidade mais baixa, podem ter um fluxo para frente e para trás, to and fro, pode ter um fluxo monofásico também, e geralmente com velocidade menor e com volume de fluxo menor, se você conseguir encontrar o vasinho lá para poder fazer a medição. Geralmente os tipo 2 e 3 são muito grandes, e aí, mas assim, isso aí são coisas que sugerem a você que é o tipo 1, tipo 2, mas assim, tem uma coisa, esse aqui, por causa desse espectro, ele é o tipo 2 ou tipo... Não existe. É porque a gente tem essas diferenças de volume, de velocidade, mas não tem uma característica que a gente diga assim, um fluxo trifásico, não existe uma classificação assim, em relação ao espectro. Gabriela, você quer falar alguma coisa para a gente terminar? Deixa a Larissa vai falar por último. Eu quero agradecer o acolhimento da nossa residente, né? Que bom que Larissa causou tão boa impressão, mas assim, que eu quero dizer que todos os residentes que voltam do seu estágio voltam apaixonados pelo Doppler, né? Então, assim, boa coisa você faz. Então, eu quero agradecer o acolhimento dela, agradecer o convite para a gente estar junto essa noite, realmente foi ótimo, e que apareçam sempre novas oportunidades para a gente estar junto. Muito obrigado. Larissa? Doutor Robson, eu queria agradecer pelo convite hoje e pelo mês, né, que já aprendi demais aí com o senhor, já até propaganda de vídeo de propaganda eu gravei aí, mas foi ótimo, foi maravilhoso, e precisando aí de novo de alguma outra coisa, estou à disposição. Quero agradecer também à doutora Gabi pela ajuda na preparação dessa aula, e é isso. Obrigada. Então, tá bom. Gente, então, meta cumprida, como fizemos nossa aula. A Rebeca, a Maria Cecília, o Wesley, o pessoal que já veio aqui, agradecendo aqui o acolhimento também, o pessoal da Fluxo, porque eu sou a pessoa da frente, mas comigo, ao meu lado, melhor dizendo, você tem toda uma equipe que dá toda assistência para os residentes, e assim, lembrando que isso não tem... Ninguém é preceptor oficial, então é uma coisa que a gente faz porque a gente gosta mesmo, e esse espírito de fazer uma interação entre os diversos serviços é gostoso, rejuvenesce a gente, né? Bom, então, 1 hora de evento, parabéns, eu acho que foi leve, tranquilo, e mês que vem temos mais um revasque com outro residente de outro serviço, provavelmente de Recife também, por enquanto. Tá bom? Gente, muito obrigado, boa noite, presença de todo mundo que participou aqui do evento, as perguntas, e nos vemos mês que vem. Obrigado, Gabriela, obrigado, Larissa, boa noite. Obrigada, Tchau, boa noite.